Senhor, meu Deus, me dê graça para pregar a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Me ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Glória seja dada ao Senhor. Muito boa tarde, querido e amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E alegre, meus queridos, porque até aqui o Senhor me trouxe. E aquela paz que eu gosto de dividir com meus irmãos, porque Jesus vive e por Ele viver, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, quero compartilhar nessa tarde a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, verso 55. Diz assim a palavra do Senhor: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Meu Pai, querido e amado, é a tua palavra, Pai, que estamos aqui para pregar, a tua mensagem, para alimentar-nos espiritualmente. Então me use conforme a tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Meus queridos irmãos, Paulo, quando escreve, falando dessa indagação, para entendermos com mais profundidade esse texto, o que temos que fazer? Vamos usar, para exemplificar, um momento na vida de Davi. Que todos nós que gostamos de ler e amamos a palavra de Deus, gostamos de ler, que é aquela história que quando Golias foi vencido pelo rei franzino, o rei Davi, que lá na sua juventude conseguiu vencer o gigante Golias. Os filisteus, vamos relembrar um pouquinho como se passou. Os filisteus se juntaram para guerrear contra Israel. Era o inimigo comum do povo de Deus, né? E os filisteus tinham um campeão, um guerreiro, né? E chamava Golias. E esse Golias afrontava o exército de Israel de toda maneira. Ele menosprezava mesmo, né? Isso foi durante 40 dias, ele desafiando. E ali não tinha ninguém lá do exército que tinha coragem, do exército de Israel, né? Que tivesse coragem de enfrentar aquele gigante. Ele afrontou a morte, que está simbolizada ali por Golias, e enfrentou o homem muito tempo. Voltando ao caso lá, ninguém podia combater aquele gigante, como ninguém podia combater e vencer a morte também. Saul e seu exército eram homens valentes, fiéis e vencedores de várias batalhas. Nós já lemos na palavra do Senhor, mas não podia enfrentar esse tipo de adversário. E nós, com nossas forças, não temos força, não temos capacidade de enfrentar a morte. No ver quem não tem Jesus no coração, que não conhece a palavra, tem o maior medo da morte, até hoje. Nós queremos viver, mas nós sabemos que aqui a palavra nos ensina que nós somos peregrinos aqui. Estamos aqui como uma nuvem passageira. Bom, vamos exemplificar o poder, aqui, como é que é forte esse inimigo que nós temos. No caso ali simbolizado por Golias, esse Golias tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, quer dizer, quase 3 metros de altura.
1 metro, 2 metros e 80 e poucos centímetros, parece. Ele vestia uma couraça de escama que pesava 5.000 ciclos de bronze. Trazia grebas de bronze por cima dos pés, brilhante, aquela coisa toda, e um escudo de bronze entre os ombros. Um guerreiro todo paramentado, né? Só a haste da lança de Golias era como o eixo do tecelão e a ponta de 600 ciclos de ferro. Olha o poderio dessa arma. E diante dele ia ainda um escudeiro. Tinha um cara ainda que carregava as coisas, passava dele, era o escudeiro dele. Está registrado lá em 1 Samuel 17, versos 4 ao 7. Essas coisas que eu fui citando aqui para poder ilustrar o poder que o inimigo tem para nos atacar, representam os argumentos da morte contra o homem que é frágil, é fraco, para mostrar que ela não pode ser vencida, não podia, né? Vamos lá. Jessé, pai de Davi, aqui é tipificado como um tipo de Deus, de Deus Pai, que enviou seu filho Davi. Deus enviou Jesus, que tipificava o Senhor Jesus, para ver como estavam seus irmãos. Ele mandou ver como estavam os irmãos dele mais velhos lá na frente de combate. E mandou que levasse pão para eles e voltasse trazendo notícia deles. E deveria trazer um penhor para que seu pai tivesse certeza que Davi havia estado verdadeiramente com seus irmãos e que eles estavam bem. Agora vamos lá. Jesus foi enviado pelo Pai, pelo Eterno. Ele nos trouxe o verdadeiro pão, que é o pão do céu, o pão da vida. Davi levou os pão para matar a fome de seus irmãos que o Pai mandou. O Senhor nosso Deus mandou o Filho, que é o verdadeiro pão lá do céu para nós. Ele veio ver também como estava o homem que ele criou. Ele mandou Jesus ver como que estava o homem como ele criou. E o encontrou, como que Jesus encontrou o homem? Oprimido por toda sorte de enfermidade, opressões e, acima de tudo, afrontado pela morte. Golias ali simbolizava a morte, enfrentando que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Bom, a palavra de Deus lá em João 11:35 diz que Jesus chorou quando, ao encontrar o homem que ele tanto ama, sujeito à morte, chorou. Sujeito à morte espiritual, essa morte espiritual, meu irmão, morrer fisicamente, o que tudo aqui na terra é finito, mas o nosso espírito, a nossa alma é eterno, porque Deus nos criou para a eternidade. Jesus estava interessado, está interessado em conhecer a situação do homem para libertá-lo, para curá-lo, para restaurar sua comunhão com Deus. Mas seus irmãos o rejeitaram, não o receberam, pelo contrário, desprezaram-no. Não queria por perto, queria que ele voltasse para o Pai. Olha, vamos continuar analisando como foi a história de Davi. Os irmãos de Davi, eu vi, lá está em 1 Samuel 17:28, nós vemos escrito lá: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, quando Davi se dirigia aos homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E lá os fariseus e os outros homens da lei lá ficaram contra o nosso Jesus, que ele não era o Messias. Eles diziam que ele não era. Aí, lá, dizendo para Davi, o irmão dele, Eliabe, dizia: para que descesse aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja.
Bom, o nosso Jesus, quando veio, ele veio para buscar o que estava perdido, salvar a humanidade, né? O Senhor mandou ele ali, veio para cumprir o projeto de Deus que fez lá no Éden. Bom, Davi ali simbolizando, como os seus também, que os seus de sangue, irmão, mandando ele embora. Jesus também ali não recebiam Jesus, eles queriam só desmoralizar o Senhor Jesus, fazendo aquelas perguntas capciosas para poder ver se pegava ele em algum erro. Davi disse para os seus irmãos: que fiz eu agora? O Senhor Jesus disse para seus algozes: por que me feres? Davi tomou o cajado na mão. Jesus veio como bom pastor para cuidar do seu rebanho, que somos nós. Aquelas 5 pedrinhas que ele pegou, os 5 seixos tirados do ribeiro, representam o ministério de Jesus. Tirado das águas, significa o nome de Moisés, e a palavra diz que o Senhor suscitaria um profeta como Moisés, do meio de seus irmãos, conforme está em Deuteronômio 18:18. Simboliza, né, queridos? É igual. Bom, a pedra foi lançada, né? A pedra, uma única pedra foi lançada contra o gigante Golias. E essa pedra lançada é o próprio Senhor Jesus, que veio para derrotar a morte. Ele pisou a cabeça da serpente lá no Calvário. E Davi acertou a cabeça daquele gigante com uma pedra. Ele caiu, ele cortou-lhe a cabeça. A pedra cortada na eternidade, não por vontade do homem, mas pela misericórdia e amor de Deus, conforme registra Daniel, capítulo 2, 34. Vamos mais. Golias zombou de Davi: sou eu um cão para vires contra mim com paus? Porque Davi não tinha arma, a arma dele era o Senhor, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Profecia que a morte seria vencida quando Jesus fosse pendurado no madeiro. Aleluia. Bom, na verdade, para Davi, o rei Davi, Golias era menos que um cão. Ele diz assim, em 1 Samuel 17:26, Davi disse assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Para ele era nada, era um gigante de nada. A pedra que se lhe encravou na testa o derrubou com o seu rosto sobre a terra. Uma pedrinha, mas ali era o poder de Deus, né? A palavra diz lá no início, em Gênesis 3:15, diz que este te ferirá a cabeça, né? Ali foi ferida a cabeça do Golias, que representava ali a morte, né? E ele foi morto pela espada. Em seguida que ele recebeu aquela pedrada, caiu, e Davi, com a espada do próprio Golias, decepou-lhe a cabeça. A palavra o matou, está lá em Apocalipse 19:13. Davi venceu Golias. Todos conhecem a história. O gigante não representava nada para Davi, como se nós também, em Jesus, o inimigo não representa nada para nós, porque se nós estivermos com Jesus, porque em nome de Jesus ele é derrotado. Jesus fala que nesse mundo teríamos aflições, mas que não precisávamos turbar-se o nosso coração, porque ele, Jesus, venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós somos vencedores através do sangue de Jesus. O Senhor Jesus venceu a morte. Por isso que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A morte não é nada diante do autor da vida, que fez todas as coisas. Inclusive nós fomos feitos pelas mãos do nosso Deus com Jesus, e ali nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O texto em 1 Coríntios 15:55 zomba da morte, como Davi zombou de Golias. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada
foi a morte da vitória. Aleluia, irmão. Ela foi morta da vitória, por isso que nós temos paz, por isso que nós não temos medo. A pessoa que não tem Jesus, que não está no projeto de Deus, tem o maior medo com esse negócio dessa pandemia. Não, nossa, Deus me livre, não quer nada, tem medo de tudo, não chega perto de ninguém, chega, afasta quando chega alguém, porque tem medo de tudo. Claro que nós vamos usar aquilo que precisamos nos resguardar, a higiene das mãos, usar a máscara quando estiver no lugar com outras pessoas, que isso é recomendado, vamos fazê-lo, né? Porque nós temos também que cuidar mas ter medo de morrer, nós todos um dia vamos descer a sepultura, nós não vamos afrontar, nós, homem, afrontar a morte, não. Nós vamos, em nome de Jesus, derrotá-la, porque nós confiamos na vida eterna. E quando nós confiamos na vida eterna, ela está derrotada, porque nós vamos viver eternamente na glória com o Pai e com um novo corpo, um corpo que é incorruptível. Olha, Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, está lá em 1 Samuel 17:54. Davi levou também o penhor que foi pedido pelo seu pai, a garantia de que os filhos deles estavam bem. O Senhor Jesus, olha que maravilha, também levou o penhor da nossa vitória. As vestes são picadas de sangue e foram apresentadas ao Pai, conforme está em Gênesis 17, 31, 33. Sua morte foi a prova de que esteve com o homem. E subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, em Efésios 4:8. E a vitória na ressurreição é a garantia que os filhos estão bem. Quando Jesus ressuscita, o Pai, ele chega no Pai, os filhos estão bem, porque entrou, o projeto de Deus se completou, a salvação do homem, pela graça. Golias representa a morte, e Davi cortou a sua cabeça, e levou para mostrar ao pai e aos irmãos que estavam bem, e que ele havia acabado com a morte. Jesus acabou com a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós recebemos vida, e recebemos vida com abundância. Com abundância, irmão. Que Deus te abençoe, que te dê paz, que te dê confiança, que nós somos vitoriosos do Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo sangue. Hoje nós estamos felizes, irmão, porque nós temos amanhã. O inimigo está derrotado em nome de Jesus. E você não é só vitorioso, não. Você é mais que vitorioso pelo sangue de Jesus. Meus amados irmãos, desejo você uma boa tarde, um abraço fraternal, e eu convido você para amanhã, 9 horas, nós estarmos falando do Senhor, levando uma palavra para nosso alimento espiritual. Hoje eu quis trazer uma comparação, porque muitos de nós, por causa dessa pandemia, estão com medinho da morte, né? Não estão nos restringindo, estão fazendo isso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Podemos, do Senhor, fazer tudo, irmão. Vamos nos resguardar, claro, mas não se curve diante do inimigo, não. Fique de pé. O Senhor está mandando nós levantar e andar, fazer a obra dele. Tem muitas almas sedentas da palavra. Eu não estou podendo sair devido à minha saúde, mas o Senhor está me dando força para poder 2 vezes no dia estar levando uma palavra de alento para aquele que talvez esteja precisando. E que Deus abençoe você, abençoe tua casa, te dê força, irmão, força, porque nós somos vitoriosos. Até amanhã, 9 horas, se Deus assim o permitir. Fiquem na paz, meus irmãos, fiquem na paz.